Fala galerinha, começando aí mais uma aula de Geografia e hoje é a nossa aula de revisão da unidade 2. Já tem prova, então fique atento aí aos conteúdos que a gente vai revisar, porque ainda dá para aproveitar esse momento especial que nós preparamos para vocês. Então fica de olho aí na tela, vamos lá no quadro, aula 36.1, a nossa aula de revisão geral da unidade 2, galera. Vamos falar sobre migrações no Brasil, que falamos muito nessa unidade 2, a parte 1, parte 2 dessa temática top de linha. Vamos falar sobre regionalização do território brasileiro também, parte 1 e parte 2. Na aula 19.1, falamos sobre migrações no Brasil e abordamos os temas migrações externas, imigrantes no Brasil e imigração de brasileiros. Antes de entrar, na verdade já estamos na aula, eu só quero recordar a situação de termos muito importantes quando a gente fala de imigração. Tenho aí o papel do imigrante e também tenho o emigrante. Quem é o emigrante? O emigrante é o cidadão que está saindo aí de um determinado local, de um estado para o outro, de um país para outro. Esse é o imigrante. Então, emigração, saída, imigração, entrada. Então, a partir do momento, por exemplo, sou um brasileiro, estou mudando agora para a África do Sul. Ao deixar o Brasil, eu sou um imigrante. Ao entrar lá na África do Sul, eu sou considerado um imigrante. E dentro dessas relações de imigrante e imigrante, nós temos também o refugiado, que não pode ser confundido. O refugiado, muitas das vezes, ele não tem a opção de migrar. Ele é forçado, por isso que o nome dele é refugiado. Por exemplo, uma região de conflito, de guerra, ele tem duas opções: ficar e padecer, sofrer, chegar até a morte, ou deixar aquele território que está passando por conflitos de ordem étnica, religiosa, política e buscar um novo território. Beleza? Vamos lá no quadro. Iniciamos essa nossa revisão falando sobre imigração para o Brasil. Galera, o Brasil recebeu um grande fluxo migratório, principalmente a partir do século XIX até metade do século XX, e até hoje também recebemos imigrantes de diversas partes do mundo. Recentemente, estamos tendo ali uma guerra lá no território da Ucrânia e Rússia, e a gente observa já essa migração de ucranianos para o Brasil. Mas, recentemente também, vários venezuelanos entraram no Brasil por conta dessa crise que se instaurou desde 2015 dentro da Venezuela, galera. Então, o Brasil, na sua formação, ele é considerado um país miscigenado, ou seja, diversas pessoas de diferentes, vem aqui comigo, diferentes partes do mundo, chegaram aqui no nosso Brasil e contribuiu para formar essa linda nação de mistura de diferentes povos. Por isso que a gente fala que o Brasil é um país miscigenado, beleza? A miscigenação está presente dentro do nosso Brasil. Vamos lá. Então, a partir de 1934, no governo de Getúlio Vargas, lá no século XIX estava vindo muitos migrantes para o Brasil. Muitas pessoas começaram a vir para o Brasil, mas aí o governo ficou preocupado na época, porque muita gente entrando no país poderia, de uma hora qualquer, faltar emprego, faltar alimento. Então, ele criou, em 1934, a famosa Lei de Cotas. Então, o que era a Lei de Cotas? Segundo essa lei, só poderiam fixar residência o equivalente a 2% do fluxo da entrada de cada nacionalidade que já vivia aqui no Brasil. Então, por exemplo, tinha italianos, tantos X de pessoas dos últimos 50 anos. Então, só poderia entrar anualmente no Brasil 2% daquela nacionalidade, por exemplo, os italianos, ou, de repente, os espanhóis. Mas a lei de cotas, ela continuava liberando a entrada dos portugueses no Brasil.
Por quê, galera? Ah, porque português, professor. Você bem sabe, os portugueses aí, o Brasil, colônia de Portugal. Então, a lei de cotas não funcionava para os portugueses, mas sim para as outras nacionalidades que haviam entrado no Brasil nos últimos 50 anos. Vamos lá. Imigração para o Brasil do século XIX, a gente consegue ver a partir do século XIX até 1995, mas aqui a gente vai observar os principais grupos que entraram no Brasil. Galera, temos aí portugueses, 31% de portugueses vieram para o Brasil, italianos 30%, alemães 4%, japoneses 4,2%, espanhóis 13% e outros que vieram para o Brasil aí 17,8%. Então, quem são esses outros? Eslavos, como poloneses e russos, sírios, libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos. Muita gente veio para o Brasil aqui a partir do século XIX e ainda vem para esse Brasil que oferece, muitas das vezes, esse braço amigo para receber o imigrante. Imigração e refúgio no Brasil. De 2012 e 2018, a gente consegue verificar os principais grupos que se deslocaram para o Brasil. Primeira colocada aqui é haitiano, e o haitiano foi principalmente após o terremoto de 2010 lá no seu território, que motivou esse deslocamento para o Brasil. Temos aqui bolivianos na segunda posição. Terceira posição, 2012, temos venezuelanos. Quarta, colombianos. Quinto, argentino. Sexto, chineses. Sétimo, português. E oitavo, peruanos. Com base no ano de 2018, temos aí Venezuela. Venezuela que intensificou ainda mais a crise, inflação, problemas políticos que motivaram esse deslocamento para o Brasil e a porta de entrada Roraima. Roraima entrava aqui em Roraima e se espalharam para diversas partes do Brasil. Inclusive aqui em Rondônia temos vários venezuelanos. Vamos lá. Falamos também nessa aula sobre os 10 países que abrigam mais brasileiro. O Brasil emigrou. Muitos brasileiros deixaram o nosso país, principalmente a partir da década de 80. Vem aqui comigo. Vamos aqui, diretor. Década de 80. Essa década de 80 ficou conhecida como década perdida, o momento aqui do Brasil de inflações, de desemprego, de carência de oportunidade. Então, vários brasileiros na década de 80 buscaram a América do Norte, o Japão, outros países europeus também, Japão, que é um país asiático, e outros países dentro da Europa, para buscar o que, galera? Uma oportunidade de melhoria de vida. Então, iniciou todo esse processo de emigração, ou seja, saída do brasileiro, principalmente na década de 80 e 90, para diversas partes do mundo. Vamos lá. Então, quais são os países que abrigam mais brasileiro? Olha só a evolução do êxodo. 1997, 1,5 milhões de pessoas deixaram o Brasil. 2000, 1,8. E 2002, 2 milhões de pessoas saíram do Brasil para outras partes do mundo. Na primeira posição, quem mais recebeu o brasileiro? Estados Unidos. Na segunda posição, aqui mesmo na América, a gente tem Paraguai. Temos o Japão na terceira posição, que recebeu também muitos brasileiros. Então, a gente consegue observar essas situações de emigração no Brasil, principalmente a partir da década de 80. Falamos também na aula 20.1 sobre migrações no Brasil, parte 2. Falamos sobre migrações internas e também os desafios da migração que gera preconceito. Agora a gente vai falar, nessa aula de revisão, na parte das migrações do Brasil 2, movimentos migratórios do Brasil interno, ou seja, entre as regiões brasileiras, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Centro-Oeste, Sul. Vamos colocar para o Norte, que como Rondônia recebemos vários sulistas também na formação do estado de Rondônia. Temos aqui mapas representando diferentes períodos no Brasil, 1950, 70, 70, 90 e década de 90,
dos intensos fluxos migratórios que aconteceram no Brasil. Quando a gente olha nesse período de 50, muita gente deixando o Nordeste em direção a São Paulo. Por que em direção a São Paulo, galera? Temos que lembrar da Revolução Industrial do Brasil, que vai iniciar e intensificar principalmente a partir desta metade do século XX, onde diversos nordestinos, em busca de uma melhor condição de vida, foram atraídos pelo esse processo industrial lá na região sudeste e começaram a deixar seu território. Beleza? Então, por isso que a gente tem esse grande fluxo migratório em direção à região sudeste, que foi o palco da industrialização do Brasil. Vamos lá. Vamos analisar outros períodos aqui, ó. Por exemplo, aqui na década de 60 e 70, ó, sulista, lá do Paraná, em direção a Rondônia, motivada aí pela ocupação dessa porção oeste. Aqui também, boa parte dessas pessoas começaram a sair do sul para o norte, que aqui no caso de Rondônia, buscavam novas terras, porque a terra aqui na região sul estava sendo mecanizada e os grandes latifundiários possuíam a maior parte dessas terras. Então, viram aqui na região norte uma oportunidade para desenvolver, criar seus filhos e melhorar de vida. Outro momento histórico desse processo migratório, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a partir da década de 90. A partir da década de 90, diversas áreas do Brasil começaram a se desenvolver na questão industrial. E as pessoas que migravam muito do Nordeste começaram a voltar lá da região Sudeste para o Nordeste. Por que agora? Porque o Nordeste também passou a receber estrutura, indústrias que agora passaram a ofertar trabalho para essa população. Então, a partir dessa oportunidade, iniciou um tipo de migração de volta para o Nordeste, que lá no vestibular, no Enem, pode vir da seguinte maneira: migração de retorno. Anote aí esse nome. Falamos aí também sobre a festa do interior. O que está falando aí? Nas últimas 2 décadas, a economia dos municípios até de 500 mil habitantes cresceu 598%, estimulando uma migração que elevou o número de moradores em 17,5%. Então, na década de 70, maior concentração na grande metrópole do Brasil. A partir da década de 90, cidades de pequeno e médio porte começaram a crescer e receber o quê? Populações que buscavam os grandes centros, porque agora tem trabalho também dentro dessas cidades de pequeno e médio porte. Falamos aí sobre a porcentagem de imigrantes por região. Dentro do Centro-Oeste, maior percentual de imigrantes nascidos em outras regiões. Então, a gente tem aqui a legenda: residentes migrantes, residentes naturais. Naturais aí da localidade. Então, quando a gente analisa aí a imigração em direção ao Centro-Oeste, 34%, ou seja, muita gente que vive dentro do Centro-Oeste migrou para essa região de fronteira agrícola a partir da década de 90, 80, 90, e a gente consegue observar grande quantidade de pessoas que nasceram em outra região que vivem hoje dentro do Centro-Oeste. Sobre movimento migratório, falamos também sobre esses tipos: transumância ou sazonal. O que é a transumância ou sazonalidade? Esse tipo de migração é determinado, galera, pela sazonalidade, que vai ser a mudança de estações ou seca temporárias. Por exemplo, acontece lá na região do Agreste esse deslocamento durante a estiagem. Então a galera sai lá durante a estiagem, lá do Agreste para a zona da mata, para a colheita e moagem da cana no momento que está seco no Agreste e ninguém consegue plantar nada. Então essa galera vai trabalhar lá na zona da mata, que é uma sub-região do Nordeste, depois volta para o Agreste. E nós temos também, depois que melhora a questão da umidade, o período de chuva no Agreste, o retorno desse trabalhador. Então, o movimento sazonal está muito ligado a essa questão aí das mudanças das estações, secas, temporárias, que motiva o processo migratório. Falamos sobre o movimento pendular
que é deslocamento diário de pessoas entre municípios distintos para fins de trabalho ou estudo. Todo dia, João sai da região metropolitana, lá de São Paulo, e vai para a metrópole estudar. No final da noite, ele volta para a sua residência, que é a região metropolitana. Então, esse movimento é chamado de movimento pendular. Falamos na aula 21 sobre a regionalização do território brasileiro. Brasil, uma potência emergente. Falamos sobre a potencialidade, desafios internos enfrentados pelo Brasil. Falamos sobre a infraestrutura e necessidade de avanço de limites no Brasil. Brasil, uma potência. Na primeira década do século XXI, o Brasil passou por ter uma influência mais expressiva no contexto geopolítico, econômico e internacional. Hoje o Brasil não é desenvolvido, mas é considerado um país emergente, um país subdesenvolvido emergente, pois tem desempenhado, galera, uma função de ator importante no cenário internacional das relações do comércio, das importações e exportações. Então, na divisão internacional do trabalho, que é a DIT, o Brasil ainda continua exportando principalmente as famosas commodities, que são mercadorias aí do setor primário, como produtos agrícolas, pecuária e também mineral. Então, as commodities representam 60% das exportações do Brasil e tem apenas 6,5% de peso no PIB do Brasil, de acordo com 2020. Então, o que o Brasil mais exporta para o mundo? Soja, 13,8%, petróleo, 10,4%, minério de ferro, 8,4%, celulose, 3,31%. Mas exportamos também cana-de-açúcar, farelo de soja, carne de frango e carne de gado. Então, as vantagens do Brasil em relação a um ou outro mais países do BRICS, que são países emergentes. Grande extensão de terras agricultáveis no Brasil. Temos águas e diversos rios caudalosos, rios perenes que não secam, boa parte dos rios do Brasil. Temos um potencial para energia solar. Não temos conflito de ordem étnica, religiosa no Brasil, nem movimentos separatistas. Temos uma estabilidade política, democracia temos também no Brasil. E o processo de urbanização do Brasil praticamente consolidado, ou seja, maior parte da população vive nas cidades brasileiras. Evolução do PIB do Brasil, a gente tem de 2010, que estava com grande crescimento, e agora, 2020, a gente tem uma queda, principalmente aí por conta do contexto da pandemia, da Covid. Aula 22.1, falamos sobre regionalização do território brasileiro, as macro-regiões do IBGE, planejamento regional, complexos regionais e os 4 Brasis. Então, a divisão regional do Brasil, na década de 70, era essa, a gente observa aí, ó. Região já era bem parecida com a atual, dividido em região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Só que, por exemplo, tínhamos aqui Rondônia, que não era considerado ainda um estado, era um território. E com o passar do tempo foi ganhando, né? Lá na década de 80 passou a ser um estado e o mapa, a divisão regional do IBGE foi atualizada. Então, qual que é a importância de regionalizar? É pegar uma determinada área, você vai adotar critérios, pode ser natural, físico, para poder dividir uma determinada região. Em 1980, o IBGE apresentou um novo mapa com as mudanças ocorridas com a incorporação do estado da Guanabara ao estado do Rio de Janeiro e a criação do estado do Mato Grosso em 1977. Então, o mapa não é algo definitivo. De acordo com alguma mudança que possa ocorrer no Brasil, esse mapa pode sofrer uma atualização, que é a regionalização. Atualmente, o Brasil é dividido pelo IBGE em 5 regiões, macro-regiões, 27 unidades políticas administrativas, sendo 26 estados e o nosso Distrito Federal. Falamos que o Brasil ele foi regionalizado pelos complexos regionais em 3 áreas, a Amazônia, Centro-Sul e Nordeste.
Então, essa regionalização, o responsável foi o geógrafo chamado Pedro Pinchas, e a Amazônia dividiu esse Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Sul, o Centro-Sul pegando parte do Centro-Oeste, região do Sudeste e o Sul do Brasil. E nós temos aqui na região amazônica até estados do Nordeste participando da Amazônia. Ele adotou aí os critérios, principalmente da questão física e também a questão aí que a gente observa dos domínios naturais de cada região geográfica. Pedro Pinchas. Então temos uma outra divisão aqui para finalizar para vocês de regionalização do Brasil em 4 regiões. Quem fez essa regionalização foi um geógrafo chamado Milton Santos. Regionalizou o Brasil em Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Na região concentrada é a região de maior desenvolvimento tecnológico que Milton Santos delimitou. Beleza? Então, essa representação dos complexos de geoeconômico de Pedro Pinchas adotou os critérios físicos, de desenvolvimento socioeconômico dessas áreas, e a regionalização de Milton Santos se prendeu mais à questão tecnológica do Brasil, o nível tecnológico das regiões e a região de maior desenvolvimento, região concentrada, formada por Sul e Sudeste do Brasil. Beleza, galera? Então, foi a nossa revisão de prova. Eu desejo uma excelente avaliação, um grande abraço e até mais. Tchau!